A acupuntura é uma técnica milenar que integra a medicina tradicional chinesa. Os benefícios desse tratamento têm sido cada vez mais reconhecidos. Sua aplicação vem sendo expandida e utilizada para prevenção, tratamento e promoção da saúde. O Tarde Nacional de hoje vai conversar com o presidente do Conselho Regional de Autorregulamentação da Acupuntura do Estado de Minas Gerais e vice-presidente da Federação dos Acupunturistas do Brasil, Dr. Alexander da Silveira Assunção, que vai falar sobre o exercício, a regulamentação e a inserção da acupuntura no Sistema Único de Saúde. Dr. Alexander da Silveira Assunção, é um grande prazer recebê-lo aqui no Tarde Nacional. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer falar com todos da Rádio ABC e com os ouvintes também. Dr. Alexander, vamos então começar a entrevista já explicando para os ouvintes o que é a acupuntura. Bom, a acupuntura ela remonta a 5.000 anos de idade, aproximadamente, num modelo totalmente empírico, inicialmente, em que, através da observação, trouxe para a humanidade, né, uma forma de tratamento integral, de modo que o ser humano é enxergado de uma forma totalmente integrada, né? Uma parte reflete o todo e o todo está contido nessa parte. E à medida que o tempo foi passando, foi se preconizando tradicionalmente aquilo que a gente chama de semiologia e propedêutica, que é a possibilidade de a gente trabalhar com um diagnóstico em medicina tradicional chinesa, levantando sinais e sintomas que determinariam padrões de desarmonia. Né? No começo, a acupuntura era praticada por lascas de rocha, espinhos de peixe e farpas de bambu, porque não havia ainda o aço, né? A era do aço não havia chegado e o trabalho rudimentar da acupuntura, ela iniciou também com a presença do calor, né? Identificavam que doenças, principalmente na clínica da dor, né? A proximidade do fogo traria para eles um alívio e aí foi se desenvolvendo a especificidade em uma erva específica chamada Artemisia vulgaris, né, onde eles foram identificando a capacidade dela de realizar alívios através da proximidade dela durante a queima. E aí aquele calor, desse calor surgiu a prática do Zandil, ou seja, a acupuntura em fogo, né, agulha e fogo, né, ou a acupuntura em moxa-bustão nos tempos atuais. Assim. E quando que é recomendado uma sessão de acupuntura? É só quando alguém está doente ou não? Olha, a acupuntura ela tem um encaixe muito na prevenção de doenças. O governo, 1/6 da população do mundo é de chineses. E eles entenderam que eles quebrariam o PIB deles se eles trabalhassem com doenças, né? E aí eles investiram na prevenção. E de modo que o grande forte da acupuntura é a prevenção de doenças. O governo gasta muito pouco, ou melhor, muito menos, né, na prevenção do que no tratamento das pessoas acometidas propriamente dito. Então, assim, a indicação, inicialmente, ela é profilática, mas aqui no Brasil a acupuntura ela foi feita de uma forma diferente. As pessoas elas buscam a acupuntura, né, quando elas percebem algum tipo de desordem. E, obviamente, o terapeuta ele é capaz, ele é treinado profissionalmente para poder ver se a acupuntura é a terapêutica mais adequada para aquele fim, né, daquela questão que a pessoa vem trazendo. Então, a gente também tem as limitações dos alcances da terapêutica, mas a acupuntura ela serve para praticamente tudo e as contraindicações são mínimas, que é tema do que eu vou falar daqui a pouco. Sei. A OMS, ela reconhece patologias que podem ser tratadas ou prevenidas com a acupuntura? Ela reconhece, inclusive, não só a OMS, mas como a Unesco, como patrimônio intangível da humanidade, né? Portanto, ela não pertence mais a uma raça ou a uma classe, ela pertence ao ser humano, né? Ela é a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde também. A OMS, ela vem trazendo aos países signatários a obrigatoriedade, elas fazem uma sugestão, uma recomendação da implantação das práticas integrativas complementares e em específico, no caso, a acupuntura, nos sistemas
públicos de saúde, né, que é o caso do Brasil também, que está tentando, né, inicialmente começar com essa implantação que começou de forma oficial em 2006, a partir da portaria 971, né, uma portaria ministerial. Havia uma resolução do CIPLAN antiga, né, que começou de uma forma muito pálida com a acupuntura no sistema único, mas ela se tornou mais aprofundada quando lançou-se a portaria 971 de 2006. Sei. E, assim, nesse momento, como é que está a regulamentação da acupuntura no Brasil? Não existe lei que regulamenta o exercício da acupuntura no Brasil, e sim um projeto de lei aprovado recentemente na Comissão de Constituição e Justiça, praticamente por unanimidade, com toda a juridicidade e constitucionalidade. Hoje ele está no Senado, é o projeto de lei 5983 de 2019, né, que trata desse exercício multidisciplinar da acupuntura. Né? Ou seja, até que se tramite no Congresso Nacional, o exercício da acupuntura do Brasil é livre, garantido pelo artigo 5 e inciso 3 da Constituição Federal, que é a lei maior do país. A multidisciplinaridade da acupuntura acontece em todo o mundo. Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 170 mil acupunturistas, que são desde os que vêm de discipulados, de japoneses, através da imigração, né, são os discípulos, eles são os mais velhos, né, os acupunturistas mais velhos, os de curso técnico, que hoje o curso técnico não existe por um lobby que foi feito junto ao MEC, né, um lobby médico foi feito para não fazer, mais os cursos técnicos, e os que têm formação em alguma ciência alopática que fizeram alguma pós-graduação em acupuntura. Esses 170 mil acupunturistas equivalem a 97,65% dos acupunturistas do Brasil, e a pequena amostra de acupunturistas médicos equivale a 2,35%, e dessa pequena associação, somente alguns pouquíssimos são corporativistas e desejam a acupuntura restrita à prática médica, na contramão de todos os países do mundo. Esses são os verdadeiros opositores desse projeto de lei 5983. Sim. E como é que funciona a inserção da acupuntura no SUS? Olha, no SUS, a partir da portaria 971, né, colocou-se, inclusive textualmente está na portaria 971, a implantação da acupuntura /MTC. Não existe um outro neologismo da acupuntura. A acupuntura é acupuntura, não a acupunturiatria, como tem sido dito, não existe em lugar nenhum, inclusive no Código Brasileiro de Ocupação do Ministério do Trabalho, o Código Brasileiro coloca a acupuntura /acupuntor, né? Ela é inserida e descrita de forma oficial a partir de 2006, como eu disse, e determina a aplicação dela de forma multidisciplinar. Inclusive, são 5 mil municípios brasileiros, né, que representa aí muito pouca a acupuntura inserida no SUS em todos eles, né, e a gente tem aí dados do Ministério da Saúde, né, que a acupuntura ela vem crescendo de forma mais pálida, né, e porque a multidisciplinaridade em muitos lugares ela é colocada da seguinte forma, né, o gestor ele não distribui insumos para quem não é profissional médico, e aí às vezes, a gente está fazendo levantamentos até para ver se a gente consegue identificar isso e levar isso para o Ministério Público, porque a questão envolve o povo e não a intenção corporativa, né. A acupuntura está restrita a cerca de 400 municípios apenas no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, que eu levantei ontem. Então são dados oficiais, né, cabe lembrar isso, que a gente trabalha em cima de dados oficiais, e a gente tem que ampliar para esses 5.500 municípios, né. Esses dados a gente pode enxergar o desserviço que é restringir a acupuntura apenas a uma classe, sendo que nem o que se oferece daquilo que cabe a eles é dado de forma a contento, né. A oferta é cerca de 1 milhão de procedimentos de acupuntura, né, somando a oferta do SUS se cada pessoa recebeu aí em média de 5 sessões, são 200 mil pessoas beneficiadas, e isso representa só 0,1% da população brasileira. Por isso que nós precisamos ampliar de forma multidisciplinar, né, como está descrito na portaria 971. Né? Nós temos dados aqui que 60% da oferta geral da acupuntura são feitas por outros profissionais e os outros 40% porque não é distribuído insumos para profissionais não médicos. Né? E a gente vê que a auriculoacupuntura ela cresce mais porque são feitos mais de forma multidisciplinar, né? E por isso ela cresce mais. Para vocês terem ideia, os dados mais recentes que eu tenho, as sessões de acupuntura e ventosa em 2017 foram 2.596, dados precisos. Em 2019 subiu para 13.027 na atenção básica.
com inserção de agulhas 101.020 em 2017 e 129.207 em 2019. Já na atenção em média e alta complexidade, em 2017 foram 463.093 atendimentos com acupuntura e inserção de agulhas, e aumentou só um pouquinho, 483.588, 554, melhor dizendo, para atenção média e alta complexidade. Então, a acupuntura, ela cresce devagar por uma questão corporativa, e isso é complicado, né? Porque envolve a questão de dizer que é ato cirúrgico, e aí cabe explicar o seguinte, né? A acupuntura, ela tem inserção na epiderme, isso foi vetado na lei do ato médico a ser restrito somente a médicos, porque não só para eles, impedir até tatuadores e até manicure, impedir de trabalhar porque rompe a epiderme. Uhum. Né? O ponto de fonte do intestino grosso, por exemplo, está na mão. Né? E se é um ato cirúrgico, anatomicamente o intestino está no abdômen. Então, se eu estiver operando o intestino na mão, significa negligência, imprudência e imperícia. Né? Então, é incongruência colocar que a acupuntura é ato cirúrgico, até porque as pequenas cirurgias envolvem pontos, sutura, procedimentos que não exigem muita estrutura complexa, mas que exigem anestesia local e a cicatriz é discreta. A acupuntura não é nada disso. Eu sou leiga. A acupuntura seria um reequilíbrio de energias, não? É uma reorganização, sim. A priori, há um rompimento do equilíbrio entre o yin e o yang. Uhum. Tá? E aí a gente tenta, através do levantamento dos sinais e sintomas, né, que já remontam aí a uma técnica de 4 tempos de diagnóstico que tem 4.500 anos, né, onde tem uma terminologia própria, um diagnóstico independente, porque não existia nem alopatia, nem anatomia, nem raciocínio de doença aos moldes da medicina atual, tá? E, ou seja, ela é uma terapia multidisciplinar, mas também milenar, né? E através da reunião dos sinais e sintomas de diferentes tipos de manifestações patológicas que formam um quadro de desequilíbrio presente em um determinado indivíduo, a gente faz aquela reunião e elege e faz um diagnóstico energético, ou o que a gente chama de padrão de desarmonia. E em cima da desarmonia, a gente trabalha com pontos de acupuntura e com os demais procedimentos da medicina tradicional chinesa. Ou seja, ela independe de qualquer ciência porque é uma outra racionalidade em saúde. Então, a gente tem todo um outro contexto que não tem muito a ver, não tem, aliás, nada a ver. Eu lembro que na época da lei do ato médico, né, o então médico ministro, Alexandre Padilha, colocou, né, que eles deveriam respeitar a acupuntura por ser muito anterior à medicina e que os artigos que foram vetados impediriam programas de atendimento já em andamento pelo SUS de forma multidisciplinar. Né? E, além do mais, isso traria muita judicialização do assunto. Então, ele foi muito preciso no veto, né, e na orientação para o veto dessa questão na lei do ato médico, né? E sobre o diagnóstico, existe o diagnóstico alopático, que os alopatas que fazem esse diagnóstico, e eles tratam a doença. A gente trata o doente, a gente tem uma outra racionalidade, entendeu? Então a gente tem, perdão. Não, pode continuar. A gente tem, através da medicina tradicional chinesa, uma coisa que chama de 4 tempos de diagnóstico, que seria praticamente a audio-olfação, a observação, o interrogatório e a palpação. Que envolve também você avaliar pulso, língua, que são sinais clássicos e tradicionais que vão coletar dispensando qualquer tipo de exame complementar. Não quer dizer que eu não tenho que trabalhar em multidisciplinaridade, inclusive com os médicos. É o que a gente tem feito e praticado, porque o grande beneficiado é o público, né? Para você ter ideia, a gente tem existem vários tipos de cefaleia e tem, por exemplo, um diagnóstico, vento do fígado. Onde é que a gente vai achar remédio para vento do fígado nas farmácias? A gente vai achar, né, a vento do fígado é uma síndrome em medicina chinesa, né, que gera vários sinais característicos e é só através, né, inicialmente na medicina chinesa, através da acupuntura que a gente pode tratar. A gente pode tratar pela racionalidade da medicina chinesa, com outros tipos de terapêuticas, mas dentro do conceito vento do fígado. Então,
É isso que é importante a gente colocar, que existe toda uma taxonomia, todo um raciocínio muito particular da medicina chinesa, né? Pois não. Doutor Alexandre, nós aqui estamos em São Paulo com o Anchieta Filho, que tem perguntas para o senhor. Pois não. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, o senhor reclamou aí da questão do corporativismo, imagino que seja dos médicos, né? Que os médicos acreditam que só médico pode fazer acupuntura, reclama que profissional de educação física não pode fazer. Como essa situação pode se resolver? Vai ter que acabar no judiciário? Obrigado pela pergunta, viu? Existe um equívoco falar sobre isso aí. Lá na China, acontece da seguinte forma: a China, a acupuntura é uma especialidade médica. Na China, desde a Revolução Cultural, a acupuntura é uma formação acadêmica de 5 anos mais residência, para médicos da medicina tradicional chinesa e para os médicos da alopatia, os médicos ocidentais. O que pode ocorrer é que um médico da medicina ocidental pode se especializar em acupuntura, assim como o médico da medicina tradicional chinesa pode se especializar em áreas da medicina alopática. Agora, a gente tem que atentar para o seguinte: a diferença, tá? O médico da medicina chinesa e o médico da medicina ocidental têm o mesmo grau, é médico. Mas são medicinas diferentes e a gente corre um erro muito grande, um erro até minimalista, de reduzir a medicina apenas à medicina ocidental. Nós temos a medicina tradicional ayurvédica, tibetana, chinesa, que vem de tradição e filosofia e de cultura de um determinado país e tem idade milenar. No caso da medicina chinesa, ela vê o homem como um todo, como parte da natureza do universo, que é uma teoria holística, né, que tem como visão macroscópica e não separa corpo, mente e espírito. Né? Já a medicina alopática é um ramo da medicina empírica ocidental moderna, que é newtoniana e cartesiana, que fragmenta o corpo, a mente e o espírito, e tem uma visão mais microscópica. Então, são medicinas de princípios diferentes. Agora, lá na China, existem ainda os acupunturistas de linhagem, de discipulado, que para trabalhar, precisam ser aprovados com uma prova do governo chinês. É tipo a OAB nossa aqui. Né? E isso é feito também, essa mesma prova é feita pelos acadêmicos formados em medicina chinesa e alopatas. Quando dizem que só médicos fazem acupuntura, não é verdade. Entendeu? O médico de medicina chinesa faz acupuntura quando ele faz o curso de especialização em 2 anos. Entendeu? O médico alopata pode fazer também, desde que ele estude para tal. Assim como no Brasil, se a pessoa estudar, ela está apta a fazer, né? Porque ainda não existe o projeto de lei que regulamenta, como eu disse, e até lá a gente está tendo que lidar com judicialização. Inclusive, a gente tem no Ministério Público Federal, né, uma peça jurídica que foi comandada por nós, aqui do Conselho de Alta Regulamentação, pela Sociedade Brasileira de Acupuntura, que eu também falo em nome dela, e pela Federação dos Acupunturistas do Brasil, que eu falo também em nome dela. Né? O que acontece? Nós estamos, então, com uma judicialização em andamento, tá? Onde a gente quer uma ação civil pública no Ministério Público, porque são colocados amplamente, é só médico que pode fazer, e isso não é uma verdade, até porque nós temos aí a biomedicina também, que já está no seu escopo de atribuição, entendeu? A enfermagem ganhou em última instância também através de documentos cedidos até pelo Conselho Regional de Autorregulamentação de Minas Gerais. E, para finalizar a sua pergunta, né, está havendo judicialização, porque o que precisa ser entendido é o seguinte: resolução interna de conselho não tem força de lei. Né? Quando um médico tem uma resolução interna falando que a acupuntura é especialidade médica, está falando que os médicos podem fazer acupuntura sem tomar processo. Entendeu? Mas elas não podem gerir por outros conselhos, porque é inconstitucional isso. E é competência exclusiva do Congresso Nacional determinar, através do instrumento da lei, quem deve ou não fazer. Entendeu? Falar que é uma especialidade não significa que é exclusividade. E esse discurso é colocado para gerar uma dúvida e até, às vezes, de má fé. Isso está sendo objeto de denúncia no Ministério Público Federal através dessa peça liderada por nós, onde 19 cidades do Brasil se envolveram, né, para tentar acabar com essa publicação inverídica que se fala por todos os lugares aí, entendeu? Acabou, doutor. Muito obrigado pela sua resposta. Vamos aguardar que o Congresso faça a sua parte e possa regularizar de uma vez por todas a acupuntura. Muito obrigado, doutor. Obrigado também.
Bom, doutor Alexander Silveira Assunção, presidente do Conselho Regional de Autorregulamentação da Acupuntura do Estado de Minas Gerais e vice-presidente da Federação dos Acupunturistas do Brasil. Doutor Alexander, foi um grande prazer conversar com o senhor aqui no Tarde Nacional. Volte sempre, será um prazer recebê-lo.